Amém. Graça e paz a todos. Queremos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, nós nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos por estar reunidos aqui em Teu nome, Pai. Realmente queremos ouvir Tua voz, Pai. Nesse tempo de meditação, que o Senhor use a minha vida, que eu seja voz do Senhor ao ministrar a Tua palavra, que os nossos corações sejam trabalhados pelo Teu Espírito Santo, cada um de nós possa sair daqui fortalecido, edificado, transformado por Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Continuando a nossa série das parábolas. Só para a gente fazer uma revisãozinha, né? Pastor Rodrigo já entrou nesse assunto, mas vamos revisar. Não estamos falando disso, né? Não tem nada a ver com parabólica. Nem muito menos isso, que alguns devem ter arrepio de lembrar, na aula de geometria ou coisa assim. Talvez tenha até alguém que goste, mas geralmente nos dá medo. Parábola. Parábola vem de duas palavrinhas gregas, que significa jogar, lançar ao lado. Parece que essa informação não ajuda muito, né? Um exemplo aqui. Vou usar uma parábola para explicar uma parábola, né? O que é isso? Alguns vão dizer que é uma condução. Não, né, gente? Poxa, não vão ser malvados, né? É um clássico. Fusquinha é um clássico. Imagina, bem conservadinho assim, uma joia, né? Mas e se eu colocar alguma coisa do lado? Opa! É um brinquedo, né? Por isso está bem conservadinho, né? Está bem, sem nenhum arranhãozinho. É uma miniatura. Então, a caneta nos ajuda a ter uma ideia, nos ajuda a entender pouco melhor o que é aquele outro objeto. Então, parábola é isso. É algo que se coloca do lado para te ajudar a compreender uma ideia. Jesus fez muito isso. Jesus falava sobre questões complexas da vida, questões espirituais, princípios profundos, com exemplos do dia a dia, colocando a realidade do dia a dia do lado, para que a gente pudesse compreender melhor. Então, por que o Senhor Jesus ensinava por parábolas? Óbvio, né? Porque é um jeito bom de ensinar. Eu aprendi no seminário que não se cria doutrina baseada apenas em parábolas. Isso é uma questão importante que a gente já deve deixar de princípio aqui. Você não cria uma doutrina somente com parábola. A parábola, ela existe para nos ajudar a entender a doutrina. Ela já está explicada em muitos outros textos da Bíblia. Cada uma das nossas doutrinas é bem baseada em várias porções da Escritura. Você não cria doutrina baseado somente na parábola. Nem tudo na parábola tem algum significado oculto, espiritual. Quando é assim, o Senhor Jesus explicava aos seus discípulos. Olha, tal coisa significa tal coisa. Quando ele não fala nada, é porque só faz parte da história. Faz parte da narrativa. Não tem nenhum significado oculto, algo que você tem que descobrir por trás daquilo. Então, todas as doutrinas e princípios já estão bem desenvolvidas em muitos outros trechos da Bíblia. Então, o Senhor Jesus nos ensinava por parábolas porque é um bom jeito de fazer. Mas também porque havia alguns sinais revelados pelos profetas. Lá em Isaías 35, 4, 6, diz o seguinte: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão.
Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. O profeta deixou alguns sinais que acompanhariam a chegada do Salvador. Alguns sinais que iriam indicar que aquela pessoa era o Salvador. Estão bem aqui, os milagres eram sinais de que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias. No momento que João Batista, em dúvida com tudo que estava acontecendo, com ele mesmo, manda perguntar a Jesus: não estou entendendo, você era aquele que era para vir ou devemos esperar outro? Como assim? Jesus não responde diretamente, ele diz: olhe os sinais. Jesus cita a profecia estava se realizando, milagres estavam acontecendo. Mas não só isso. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. O profeta disse, lá em Salmo 78:2, abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, um outro sinal do Messias era que ele ensinaria por meio de parábolas. Então, o fato de o Senhor Jesus estar ensinando o povo dessa maneira também era um sinal. Jesus começa o seu ministério falando abertamente, falando da Escritura, ensinando normalmente. Mas à medida que os líderes religiosos o rejeitam, não, você não é o Messias que a gente esperava, não queremos você. À medida que o povo também começa a rejeitá-lo, não é esse tipo de coisa que a gente quer ouvir, não. Jesus muda a pregação. Ele passa a ensinar usando parábolas. Novamente, sinalizando que ele era o Messias. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então aquilo era um sinal de que o coração do povo estava endurecido e iria se endurecer mais ainda até o fim. Mas hoje vamos falar da parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola bem conhecida. Parece até que já fizeram novela disso, né? Eu não sei, mas acho que é. Com certeza você já ouviu algum sermão, alguma mensagem sobre esse trecho da Escritura. Eu sei que é uma questão talvez talvez alguém não concorde, né? Não, pastor, isso não é parábola, isso é uma história. Obrigado. Isso aconteceu mesmo, porque é diferente das outras parábolas. Sim, existe um detalhe diferente nessa história. Mas calma, vamos ver que tem um porquê. Né? Então, se você acha que é uma história verdadeira, que você não concorda que é uma parábola, me perdoe mesmo assim, irmão. Vamos caminhar juntos hoje. Né? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. O camarada se vestia como rei, né? Esse manto de púrpura é um símbolo de rei, né? Você já deve ter visto algumas pinturas antigas da Idade Média. Geralmente os reis têm aquela capa vermelha, assim, né? Toda bonita. É mais ou menos essa ideia, né? Só os reis se vestiam assim. Linho fino também, um tecido nobre. Era um cara poderoso, muito rico mesmo. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Bom, diante do fora deixado, né, largaram ele lá, ele não foi por conta própria. Né? Então dá para a gente imaginar que ele era paralítico, tinha algum problema de locomoção, ele ficou jogado lá. E as chagas que ele tinha, muito provavelmente também eram aqueles que eles chamam de escaras, né? A pessoa fica sem se movimentar e vai criando feridas.
Então, ele estava assim, nessa situação terrível. Largado lá, sem família, sem amigos, sem apoio, sem nada. Ele não tinha nada. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então aqui é um elemento que nos chama a atenção, né? A única parábola onde o nome do personagem é citado. Então leva muita gente a pensar assim, não, isso é uma história real, porque nenhuma outra história Jesus cita o nome de alguém. Mas calma, a gente vai ver por quê. Nos chama a atenção, né? Apenas o nome de Lázaro ser citado. Quem era o rico? Qual era o nome dele? Jesus não fala, apenas era um homem rico. Por que Jesus não menciona o nome dele? Possivelmente para afirmar que o único nome que importa é o nome que está escrito no livro da vida. Esse é o nome que conta. Para confirmar bem o que está escrito lá em Mateus 7,23, palavras do Senhor Jesus. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus fala nessa pregação, no juízo final, no dia que todos comparecerão diante dele. Muitos dirão, Senhor, mas teu nome nós fizemos tantas coisas, fizemos milagres. E Jesus diz, não, eu nunca vos conheci. E aí ficamos pensando, mas espera aí, mas Jesus, Deus não sabe todas as coisas? Como que Deus não sabe o nome dessas pessoas? Não as conhece? Deus decide não trazer à memória. O pastor Rodrigo já pregou isso aqui. Deus decide não trazer à memória os nossos pecados. Pecado perdoado nunca é pecado lançado no rosto. Deus nunca faz isso conosco. Deus decide não trazer à memória isso. Ele tem esse poder. Da mesma forma, o Senhor Jesus decide não trazer à memória aqueles que ele nunca quiseram relacionamento nenhum com ele. A situação desse homem. Por isso o nome dele não importa mais. Não conta. A gente vê tantas pessoas tão preocupadas com isso, com o nome, né? Querem o nome na rua, numa praça, né? Que é uma homenagem bonita. Oh, meu nome está numa praça. Estátuas, sei lá, memoriais. Isso importa depois da morte. O que realmente importa é ter o seu nome no livro da vida. Assim como Lázaro. Lázaro, em vida, não era ninguém se importava com ele. Mas o Senhor conhecia o nome dele. O Senhor sabia quem Lázaro era conhecido dele. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Essa expressão, Pai Abraão, ela não está à toa, ela é muito importante para os fariseus, os religiosos, né? Ela tem muito valor isso. Dizer, somos filhos de Abraão. Jesus discutiu com os fariseus em relação a isso. Jesus os acusou, vocês são filhos do diabo. Os pensamentos de vocês, o que vocês querem, a rebeldia de vocês lutam contra a verdade. Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós somos abençoados. Eles levavam muito a sério isso. Então essa expressão pai Abraão indica que era um homem até religioso. Ele se via dessa forma. Se considerava herdeiro da promessa. A aliança que Deus havia firmado com o povo de Israel era uma aliança baseada em obediência. Deus exigiu deles. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vos abençoarei. Essa era a promessa, não era? O entendimento deles era o seguinte. Se eu sou rico, próspero, tenho saúde, se está tudo maravilhoso na minha vida, então eu sou um cara abençoado, eu estou assim do lado de Deus. Esse era o entendimento deles.
Agora, se alguém está sofrendo, passando dificuldade, não, fez alguma coisa errada, está em pecado. Essa era a mentalidade deles. Então aí começa a entrar em choque aqui, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda. Imagina, que a gente vê que realmente só o sofrimento não muda ninguém, né? Só passar dor, tristeza, ser atormentado, isso não muda. Isso sozinho não muda ninguém. Porque esse cara estava lá na situação terrível e ainda age como se fosse o patrão. Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui me socorrer, me servir água aqui. Atitude de alguém autoritário. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Esse pedacinho ali, né? Agora, porém, isso é importante. É muito importante. Porque às vezes a gente lê isso meio corrido, meio rápido, você vai tirar algumas conclusões pouco erradas aqui. Lázaro não está sendo consolado porque ele sofreu. Não é isso que o texto diz. Não está ali. Né? Lázaro recebeu coisas más. Né? Ele está sendo consolado porque recebeu uma vida terrível. Não é isso. O texto diz: Lázaro sofreu, mas hoje ele está recebendo o consolo de Deus. É isso que o texto diz. Não tem uma relação de causa e efeito. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, novamente, né? Manda Lázaro ir à casa do meu pai. Continua autoritário ainda, né? Pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. O que me chama a atenção, né, é que ele não questiona por que está lá no inferno. Ele não pergunta por que foi condenado. Não, ele sabe exatamente por que está lá. Ele tem consciência plena da razão de estar ali. Ele não questiona isso. E pior, ele sabe que os irmãos dele estão pelo mesmo caminho. Estão indo na mesma direção. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm nas mãos deles o Antigo Testamento. Eles têm a palavra que pode mudar a vida deles. Mas ele diz: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. O homem diz: eu não creio na palavra. É isso. Aquela palavra lá não basta. Se o Senhor mandar alguém que voltou dos mortos fazer uma coisa extraordinária, talvez eles se arrependam. Porque a palavra sozinha, ela não vai mudar eles. Não me mudou. Ele não cria. Não havia fé nesse homem. No poder da palavra de Deus. E Abraão responde a ele: talvez a pilha acabou aqui. Pode mudar para mim? Próximo slide. Opa, volta um. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma grande verdade. A gente viu isso quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Não esse da história, mas aquele que é amigo dele. Né? As pessoas viram Lázaro morrer.
As pessoas viram Lázaro ser sepultado. Depois de 4 dias, o Senhor manda remover a pedra da sepultura e diz: Lázaro, vem para fora. E o homem aparece de pé, todo enfaixado ainda, vivo, ressuscitado. Algo extraordinário, um milagre maravilhoso. Mesmo assim, o que os líderes pensaram: temos que matar esse homem, porque ele está testemunhando o que aconteceu. Lázaro acabou de ser ressuscitado, já estavam tramando como matá-lo. Não houve mudança de vida, não houve arrependimento. O milagre não mudou o coração dessas pessoas. Ou mesmo a própria ressurreição do Senhor Jesus. Os líderes se reuniram e subornaram os guardas para dizerem: não, os discípulos vieram aí e roubaram o corpo dele. Mesmo diante de um milagre extraordinário, não houve mudança. Então, o primeiro grande erro que podemos tirar do estudo, da leitura, no meio corrida da parábola, talvez seria isso. Não significa que alguém que teve uma vida miserável e sofrida tem automaticamente a entrada no céu. Não foi por isso. Foi porque Lázaro sofreu tanto que ele foi recebido nos céus. Ou porque alguém teve uma vida muito boa, está condenado automaticamente ao inferno. A questão não é essa. A questão material é colocada ali apenas para alertar os fariseus. Pode passar o próximo slide? Essa turminha aí, gente boa. Realmente, o povo respeitava. O povo tinha muita consideração por eles. Porque eram pessoas zelosas da Escritura. Aparentemente. Preocupadas em obedecer os mandamentos. E eram rigorosos, criteriosos. Mas coração duro. Não queriam ouvir a verdade, não queriam conhecer a verdade. Obrigado. Então a questão material é colocada aí justamente para alertar esse pessoal, alertar os fariseus, que eram gananciosos. Realmente acreditavam que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Isso era muito importante para eles. Davi escreveu o Salmo 37, 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O pastor Rodrigo leu aqui. Esse é o testemunho de Davi. Davi está dizendo: eu fui jovem e hoje eu sou velho. Eu passei a minha vida inteira, eu nunca vi. Eu nunca vi uma situação dessa, um justo passar dificuldade. Mas não significa que não possa acontecer. Não é uma lei isso aqui que Davi está compartilhando. Ele está compartilhando o testemunho dele, o que ele viu durante toda a sua vida. Mas muitos dos nossos irmãos no passado sofreram perseguição, passaram muitas aflições. Os discípulos de Jesus, todos foram martirizados. O próprio Senhor Jesus passou muitas dificuldades. Então não há uma ligação direta assim. Claro que Deus abençoa, Deus tem prazer em abençoar, em cuidar do seu povo. Mas existem muitas outras circunstâncias na vida. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Ter ou não riquezas não é questão. O verdadeiro problema é bem mais profundo. Lázaro foi salvo porque teve fé em Deus, era conhecido de Jesus. Lázaro não tinha nada. A única companhia, eram os cães que vinham ali lamber as feridas dele. Aparentemente, quem olhasse para a vida dele ia ver isso. Mas não, Lázaro tinha companhia. Lázaro tinha relacionamento com Deus, sim. Era a única coisa que ele tinha. Sua fé em Deus. E até o seu nome, O próprio nome, Lázaro, é uma variação do nome Eleazar, ou Eliezer, que significa Deus ajuda, Deus socorre. Não é à toa que ele tem esse nome. Já o rico nunca teve relacionamento algum com Deus e continuou assim para sempre. A gente sabe que esse não é um tema popular. Falar de inferno e essas coisas.
Tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, pastores que evitam, tem lugares no mundo que nem se pode falar sobre isso. Mas é importante. Jesus fala muito, 2 vezes mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tem alguma razão para isso. Como se ele quisesse dizer para a gente, olha, nos alertar, é um lugar horrível, por favor, não vá para lá. É um lugar que não foi feito para você. Então Jesus nos alerta com compaixão. E talvez a gente pense assim, mas Jesus fala tão pouco do céu, eu queria mais detalhes. Não é verdade? Você não passa pela sua cabeça também? Eu queria que Jesus falasse mais do céu. Eu queria mais detalhes. É que é lá, tal. Acontece que o Senhor Jesus não é um corretor nos oferecendo um condomínio de luxo. Não é essa a questão. A salvação, ela não é sobre um lugar, é sobre um relacionamento. Então a ênfase do Senhor não é tanto nesse lugar maravilhoso, com ruas de ouro. Isso aí não é tão importante. O importante é o estar junto. O importante é o que a gente pode experimentar já agora, em oração, em comunhão, em conhecer a Deus. João 17,3 nos diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna realmente é isso, é relacionamento com Deus, conhecer a Deus. Um Deus tão grande, infinito, somente a eternidade para conhecê-lo. Somente a eternidade seria possível, necessária para conhecer a Deus. Então Cristo não faz propaganda do céu. Ele nos alerta sobre o inferno. Pode até nos parecer injusto alguém ser colocado a uma eternidade de sofrimento. Acontece que a gente está errado. A gente pensa na salvação quase como um direito, né? A gente está acostumado com Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, direitos. Mas nós somos maus juízes de nós mesmos. Não fazemos ideia da maldade que há no nosso coração. Não temos condições de avaliar as consequências de nossas atitudes. O que pequenos pecados podem produzir na vida de outras pessoas e mundo afora. Só Deus tem esse poder. E somente quando nós tomamos noção da santidade de Deus é que a gente tem ideia do mal que há em nós. Assim como Isaías, quando se viu na presença de Deus, a reação dele, Senhor, eu sou um homem impuro. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem sou eu para estar na tua presença? Isaías sentiu o peso do seu pecado, a sua condição, a sua inadequação. Quem sou eu para estar diante do Deus Santo? Então não temos condições de avaliar isso. Quanto mal que há. O nosso orgulho cria uma casca em volta do nosso coração. Nos endurece, de modo que a gente rejeita a boa semente do amor de Deus. Eu sei porque eu já me senti assim. Não, eu não quero abrir mão, não, é minha vida, eu não quero. Quantas vezes a gente luta com isso? Com a voz de Deus. Uma guerra dentro de nós. Não queremos admitir que Deus é Deus. Independente da nossa vontade ou da nossa fé, Ele nos criou, Ele tem todo o poder sobre nós. E ainda assim Ele nos chama, nos convida. Vem, me segue. Com amor, com graça, com misericórdia. Mas nossa atitude é de inimigo, de confronto. Eu separei algumas frases que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Me faz pensar muito. Não somos apenas criaturas imperfeitas que devem ser aperfeiçoadas. Nós somos, como disse Newman, rebeldes que precisam depor as armas.
A gente vem armado contra Deus, né? Armado de argumento, de desculpa, de agressividade, de tanta coisa. Tudo que precisamos é: Senhor, me rendo. Eu deponho as minhas armas. Não quero mais lutar contra ti. No final, existem apenas dois tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, Senhor. As outras são aquelas às quais Deus diz, por fim: seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá. Sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria. Isso não é Bíblia, calma. É o pensamento de um homem. Mas é um pensamento interessante. Eu sei, nem que sem entrar no mérito entre calvinistas e arminianos, nem quero entrar nessa seara. Eu quero chamar a gente a uma questão muito mais pessoal. Sua decisão pessoal. É isso. Esse momento agora é para isso. Sua decisão pessoal. É você e Deus agora. Como isso funciona? Não, isso não importa. A questão é a sua decisão entre você e Deus. Qual é a nossa atitude em relação ao Senhor? Senhor, faça-se a tua vontade. Na minha vida, assim como é no céu. Governa tudo, governa inclusive a mim. Ou, um dia, no fim, Deus dirá: ok, você nunca quis nada comigo, você nunca quis relacionamento algum comigo. Seja feita a tua vontade. Assim seja. Esse livro, O Grande Divórcio, ele é bem interessante, é um exercício bem interessante de reflexão. É ficção, claro, óbvio, mas é interessante pensar. Ele coloca essa ideia. Imagine que o inferno não é um lugar de fogo. Não é um lugar assim, trevas, escuridão, um lugar de tormento. Não. É um lugar qualquer. Onde aqueles que não querem relacionamento com Deus vão. Pode ir para lá. E ele expõe para nós que ainda assim esse lugar seria terrível. Ainda assim seria um tormento. Estar em eterna solidão. Estar sem perspectiva alguma de mudança, de melhora, nenhuma transformação, expectativa alguma. Só você e as suas angústias, os seus pensamentos, as suas culpas, as suas loucuras, as suas dúvidas. Não temos respostas em nós mesmos. Não temos a razão da nossa própria existência em nós mesmos. Nós existimos porque Deus nos criou para se relacionar conosco. Essa é a razão da nossa existência. Só faz sentido uma existência eterna assim. Então, mesmo que não fosse, e é terrível, como a Bíblia nos diz, mas mesmo que não fosse, ainda assim, seria terrível. Seria o lugar mais horrível para se estar. Quero uma existência longe de mim? Que assim seja. Não, não queremos, Senhor. Não queremos. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Deuteronômio 30:19. Todos os dias é colocado diante de nós a vida e a morte. E Deus nos faz esse apelo: escolhe a vida para que vivas. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem. Então esse é o tempo. Esse é o tempo de decidirmos, de dizermos: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Que a minha vida seja tua vontade, assim como é no céu. Eu quero poder viver o céu agora. Porque a eternidade é relacionamento contigo. Eu posso ter relacionamento com o Senhor agora, aqui. Podemos começar aqui.
Eu sei que a plenitude será na tua presença no céu, um dia, na eternidade, mas eu posso começar a eternidade aqui agora. Vamos orar? Gostaria de pedir que a banda já estivesse vindo. Vamos fechar os nossos olhos. É o seu momento com Deus. É o seu momento de depor as suas armas, se render. É só você e o Senhor. Fale com Deus. Nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Nós queremos estar em tua presença para sempre. Porque só em tua presença temos plenitude de alegria, Pai. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Senhor Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João 2, 1, 2. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16, 19. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 8, 11. Deus eterno, nós queremos essa alegria da tua presença, Senhor. Queremos sentir essa plenitude que é plenitude de vida que é estar diante de ti, Pai. Esse momento onde todas as coisas fazem sentido, todas as dúvidas se vão, os temores, ansiedades, angústias, nada mais importa. A única coisa que importa é nós unidos a ti, Senhor, em comunhão com o Senhor. Oh, Pai, precisamos de ti, Senhor. Quebranta o nosso coração, que não haja barreira, que não haja impedimento, Senhor. Queremos estar diante do Senhor desarmados, totalmente dependentes de ti. Pai, queremos ser usados por ti. Queremos ser instrumentos teus para fazer boas obras, porque para isso o Senhor nos criou, Pai. Para fazermos coisas boas, a semelhança do Senhor, que tudo que fez é bom. Todas as tuas criações. Que seja assim também em nossa vida. Queremos seguir a ti, Deus. Queremos ser ricos de boas obras, para que a nossa vida seja cheia de alegria e possamos trazer glória a ti, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos restaurou e tem feito isso todos os dias. Pertencemos a ti, Pai, porque o Senhor nos comprou com um alto preço. Nossa vida é tua, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos ter o nosso tempo de ceia agora. Pedir para o pastor conduzir o momento para a gente. Deus os abençoe, irmãos. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz, leva onde eu possa ouvir tua voz, oh, oh. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, oh, oh. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Falei de manhã e vou repetir, que eu vou usar muito essa frase de Jean. Eu perguntei para ele se tinha autoria. Falei que ele não sabia, então a autoria é dele. A salvação não é sobre um lugar, é sobre relacionamento. Relacionamento com Jesus, relacionamento com o Pai através de Jesus. A Bíblia inteira fala sobre isso. E isso também me faz, e tudo que ele pregou me faz levar duas verdades sobre a ceia. A ceia é sentar-se à mesa. Nós não fazemos isso, que seria uma mesa gigantesca aqui, né, para reunir todos nós.
Mas se trata de comer e beber, e para eles comer e beber é comunhão, é relacionamento. Eles só sentam, e a gente já pregou sobre isso, já falou até inclusive nas parábolas aqui, que eles só sentam à mesa com quem eles conhecem, com quem eles se entendem, com quem eles se relacionam, com seus familiares e seus amigos. E Jesus, é claro, sentava-se à mesa com pessoas pecadoras, e isso constrangia os religiosos. Porque ele conhecia o nome daquelas pessoas e chamava elas para perto e queria se relacionar com aquelas pessoas. E o perdão de pecados se trata disso também. Pessoas que só pela graça de Deus podem alcançar essa posição de sentar-se à mesa com Deus. E a Bíblia inteira fala sobre isso, e salvação, e o dia do Senhor, e aquilo que nós vamos viver na plenitude do reino de Deus, também fala sobre ceia, sobre relacionamento. Se você ler o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver que o final dá tudo certo para aqueles que creem. E eles vão sentar-se à mesa, e vão comer, e vão beber, juntamente com o Pai, juntamente com Cristo. E me fez lembrar de outra coisa, porque diz o texto aqui que na noite, né, que ele recebeu, na noite também, é claro, né? Mas ele recebeu do Senhor o que também entregou a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, alguém que se relacionou com Jesus, experimentou das palavras, das verdades, viu os milagres, viu toda a glória do Senhor manifesta entre os homens. Com certeza recebeu de muitas bênçãos advindas do Senhor Jesus quando se relacionava com Ele. Alguém que Jesus conhecia pelo nome, alguém que chamava Jesus pelo nome, traiu Jesus. E o pastor Jean falou aqui sobre a questão da rebeldia, e uma frase de C.S. Lewis que dizia sobre depor as armas. A gente muitas vezes lembra das nossas imperfeições e viemos até Jesus para sermos aperfeiçoados. Isso também é uma verdade. Mas não se trata só disso, se trata de depor as armas e se entregar e se render. E deixar Ele fazer as coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas. Se trata de dizer assim, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se trata daquela oração que Ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E seja feita a tua vontade em mim, nas nossas vidas. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. E que a gente aprenda a ouvi-lo e a obedecê-lo. Jesus fala: os meus amigos são aqueles que ouvem os meus mandamentos e os obedecem. Esses são os meus amigos. Não vos chamo mais de servos, mas chamo de amigos. Vocês agora me conhecem e conhecem os segredos do coração do Pai. Se trata de relacionamento. Isso é a ceia. Vamos aprender a se relacionar com Deus, conhecer a Deus. E como diz a nossa visão, nossa missão, reconciliar pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Nós queremos acostumar a falar sobre isso e a viver isso. E aprender sobre isso, crescer no nosso relacionamento com Jesus. O véu está rasgado. Basta a gente entrar e se relacionar com Ele. Agora, antes inimigos, agora amigos. E Deus prova o seu amor para conosco. O pastor Jean citou aqui que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus. E com essa esperança no coração, comam do pão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o cálice da nova aliança. Sempre quando Ele chama qualquer povo, qualquer guerra que exista, depois de uma guerra, os inimigos se juntam e fazem uma aliança de paz. É o que Jesus está fazendo com os seus discípulos na ceia. Ele traz eles para perto, perdoa os seus pecados, transforma os inimigos em amigos de Deus e faz uma aliança com eles. Agora vocês são filhos do Pai. Agora vocês são meus amigos, meus discípulos. Meu sangue derramado sobre vós os purifica de todo pecado. Mas eu tenho uma palavra ainda mais para vocês. Sempre que vocês se reunirem, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte que trouxe paz com Deus, que trouxe redenção, que trouxe remissão dos pecados, até que Ele venha. Vocês vão se relacionar, vão comungar, vão viver em união, vão crescer no relacionamento comigo e com o Pai, até que Ele venha, porque lá será assim por toda a eternidade. Ele virá. E essa é a nossa grande esperança. Em memória de Cristo, e cheio dessa esperança no coração, bebam do cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Ah, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos amou tanto e entregou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. E hoje nós declaramos novamente que nós cremos na morte do Senhor Jesus e na ressurreição dos mortos. Nós cremos que foi por causa disso que nós fomos salvos. Obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós cremos em Ti. Pela fé, em tudo que o Senhor fez por nós, hoje nós podemos falar isso, nós podemos cantar isso, nós podemos louvar o Teu nome por causa disso, nós podemos nos alegrar nisso. Louvado seja o Teu santo nome. Tamanha graça que nos alcançou. Muito obrigado. Abençoa a vida de todos nós. E aqueles que talvez hoje, nessa noite, fizeram essa entrega em fé pela primeira vez nas suas vidas, Senhor, que eles possam aprender a ter esse relacionamento contigo. Visitem eles, Senhor. Visita essas pessoas. Fala com elas poderosamente. Chama elas para perto, como o Senhor fez com cada um de nós. E que elas possam conhecer os Teus caminhos. E os Teus caminhos possam ser direitos, como é o Senhor. E eles possam crescer nesse relacionamento contigo. E possam crescer também essa esperança no coração deles, de que um dia o Senhor voltará. E estaremos para sempre, todos juntos,
reunidos em teu nome. Louvado seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Para encerrar, queridos, só um recado que eu esqueci na hora que eu dei os recados. Semana que vem, no culto pela manhã, nós vamos estar recebendo novos membros aqui, pessoas que fizeram os primeiros passos. Há algum tempo já, nós aguardamos sempre fazendo no dia do batismo, mas decidimos fazer no próximo culto, domingo de manhã, em assembleia, porque tem bastante gente para receber. Então, se você quiser vir no culto da manhã, fique à vontade, às 10 horas da manhã. E no dia 26 de 11, nós teremos batismo. Se você ainda não desceu as águas de batismo, mas crê de todo o coração na salvação em Cristo Jesus, crê no coração em que isso tudo já aconteceu na sua vida. O batismo é apenas uma representação ou apenas uma expressão externa daquilo que já aconteceu dentro de você. Então, se você ainda não desceu, desça e faça aquilo que o Senhor ordenou para que nós fizéssemos. E no dia 26 do 11 você é nosso convidado. Você precisa se inscrever nos primeiros passos para a gente dar as orientações. Se você já fez os primeiros passos e ainda tem dúvida, quiser conversar com a gente, manda uma mensagem para a gente lá no WhatsApp e a gente vai marcar uma reunião para conversar com todo mundo que é candidato ao batismo. No dia 26 de novembro, também no culto da manhã, não se esqueça essa data. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado pelo culto dessa noite, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela palavra que falou muito aos nossos corações, com certeza. Enfim, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Leva os meus irmãos em paz, derrama sobre a vida deles muita graça do Senhor ainda, que eles tenham uma semana abençoada e que eles possam experimentar desse relacionamento contigo, possam se entregar a esse relacionamento contigo e possam crescer nesse conhecimento, nesse relacionamento contigo, Pai. Nós oramos assim e abençoamos a vida deles, de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Não esquece de dar um abraço bem forte aí na vida do teu irmão. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome